Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu separei um tempinho para falar com vocês sobre confissão. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa prática espiritual muito importante no desenvolvimento da nossa intimidade com Deus e que particularmente mudou muito a minha vida espiritual, me trouxe um renovo na minha mentalidade, na minha forma de ver a palavra de Deus, de ver a Deus. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te abençoar porque vai esclarecer algumas coisas que são muito importantes que você saiba. Pessoal, eu confesso para vocês que quando eu comecei a praticar a confissão como estilo de vida, como parte da minha oração, eu tinha uma mentalidade um pouco distorcida sobre o que era confissão e até mesmo religiosa sobre isso. Porque quando eu comecei a confissão, eu achava que confessar era requisito para Deus querer me perdoar. Como quem admite o pecado, assume a responsabilidade pelo pecado, para Deus poder então mudar o que Ele pensa a meu respeito e começar a me perdoar dos meus pecados. Acreditava também que quando confessava os meus pecados, uma maldição estava sendo quebrada lá no mundo espiritual. Achava assim, eu confesso para que seja quebrada a legalidade que eu dei para o diabo. Era assim que eu via a confissão. E o Espírito Santo começou a me trazer revelações quando eu comecei a usar a confissão como prática de fé. E eu comecei a perceber e enxergar de Deus, do Espírito, a verdade sobre a confissão. E eu comecei a perceber que confessar não é você assumir responsabilidades. Confessar é você, na verdade, deixar toda a responsabilidade dos seus pecados na cruz, entendendo que Jesus assumiu o seu lugar no pecado. Ele assumiu e pagou o preço pelos seus pecados. E por isso, confessar é deixar com que Jesus leve sobre ele a responsabilidade. Jesus leve sobre ele toda a culpa. Jesus leve sobre ele todo o pecado, toda a incredulidade, toda a ferida do teu coração. Conforme eu fui aprendendo sobre a confissão, eu fui percebendo que quando nós estamos sofrendo por qualquer coisa, nós estamos tendo uma visão muito limitada, uma visão muito natural sobre a real vontade de Deus. E quando nós começamos então a falar para Deus o que nós sentimos, o que nós pensamos, nós começamos então a enxergar as coisas muito mais profundamente. Porque quando você começa a confessar, você está enxergando tudo muito superficial. Mas quando você começa a confessar e falar tudo que você pensa e sente, você vai percebendo que haviam motivações erradas no seu coração, que haviam pensamentos errados na sua mente, que haviam sentimentos errados dentro de você. Você começa a enxergar o que antes você achava que era justo sentir, justo pensar aquilo, estava certo a sua forma de pensar, estava certo a sua forma de enxergar as coisas. Mas quando você começa a falar e se confessar e ser sincero diante de Deus, você começa a ter os olhos então abertos para ver as coisas de uma outra ótica, agora de uma ótica espiritual, onde você não enxerga mais as coisas de um ponto de vista natural e carnal, mas você começa a receber os segredos de Deus e ver as coisas como Deus vê. Eu queria dizer para você que confessar, querido, é você se esvaziar de tudo que você pensa e sente. Confessar é você ir se esvaziando de si mesmo, para que você então possa depois se encher do Espírito Santo. A gente pede muito isso na igreja, sabe? Deus me enche, me enche, me enche. Mas como que Ele vai nos encher se nós já estamos cheios da nossa própria verdade, cheios dos nossos próprios conceitos? Nós já achamos que sabemos o caminho, achamos que já conhecemos a verdade. Como nós vamos nos encher da verdade de Deus se nós estamos acreditando ainda nas verdades que nós achamos que está certo? Então nós precisamos confessar o que nós acreditamos para que o nosso coração vá se abrindo e se esvaziando completamente de todo pensamento e sentimento que está ali nos causando dor e sofrimento, nos enganando, nos fazendo ter uma visão errada sobre Deus, errada sobre as coisas de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o plano de Deus, sobre os propósitos de Deus. Confessar, você se esvazia. E conforme você vai se esvaziando, Ele vai conseguindo então renovar a tua mentalidade. Teus pensamentos começam a mudar, tua forma de ver as coisas começam a mudar, porque Ele começa a te revelar a verdade dele. E você começa então a se encher da verdade dele.
Veja, confessar é assim. Você começa se esvaziando, falando tudo o que você pensa e sente. E então ele começa a abrir os seus olhos para a verdade. E você não confessa mais então aquilo que você pensava e sentia, porque aquilo que você pensava e sentia muda. Mudou dentro de você a verdade que estava te guiando. E você começa a ser guiado pela verdade de Deus. E agora você começa a confessar o que a palavra de Deus diz, concordando com o que Deus diz, enxergando as coisas do jeito que Deus enxerga. Você começa então a se encher de Deus, se encher da verdade de Deus, se encher da palavra de Deus. Antes você estava confessando o quanto você estava incrédulo, mas agora a sua mente se renovou e você começa a declarar o quanto você crê em tudo que Deus falou, no quanto você enxerga tudo que Deus falou. A sua adoração a Deus muda, porque agora você adora Ele em verdade, na verdade que Ele agora revelou dentro do teu coração, porque o teu coração se esvaziou de tudo aquilo que você pensava para poder se encher de tudo aquilo que Deus pensa, sente e acredita a seu respeito. Confessar, então, não é um requisito para Deus nos perdoar. Confessar é que o nosso coração precisa falar para Ele aceitar o que Jesus fez, que é nos perdoar, assumir o nosso lugar naquela cruz, assumir o nosso lugar no pecado, assumir a responsabilidade por nós de tudo aquilo que a gente fez. Confessar é nós aceitando, nós começamos a aceitar o perdão que Deus já nos deu lá na cruz, mas que nós não conseguíamos receber porque nós não conseguíamos acreditar no perdão, porque faltava se esvaziar, faltava falar, pôr para fora tudo que estava dentro de você. Daí, queridos, é aqui dentro que o jugo começa a ser quebrado. É aqui dentro que o jugo vai saindo, seus olhos vão se abrindo, sua mente vai renovando e você então fica livre de toda maldição. Porque aqui dentro mudou. Porque aqui dentro mudou. Você fica livre de toda maldição. Porque você passa a conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa para você, ela é agradável para você, ela é perfeita para você. E no momento em que você se esvaziou de tudo aquilo que estava te prendendo, você vive a verdade de Deus, você vive a vontade de Deus na sua vida. Amém, queridos? Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like para eu saber que você gostou. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva. Faça parte da nossa família, você é muito bem-vindo aqui. Tá bom? Deus abençoe você e até a próxima. Tchau!